Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Somente aqueles que conhecem a Deus podem testemunhar dele. É a lei do céu e o princípio da terra acreditar em Deus e conhecer a Deus. E hoje, em uma época em que o Deus encarnado realiza sua obra em pessoa, é um momento particularmente ideal para conhecer a Deus. Para satisfazer a Deus, é alcançado sobre o fundamento da compreensão da vontade de Deus. E para entender a sua vontade, é necessário conhecê-lo. Este conhecimento de Deus é a visão que um crente deve ter. É a base da fé do homem em Deus. Se o homem não tem esse conhecimento, sua fé em Deus é vaga e baseada em teoria vazia. Embora seja a resolução de pessoas assim seguir a Deus, elas não obtêm nada. Todos aqueles que não obtêm nada nesta corrente são aquelas pessoas que serão eliminadas e que estão apenas fazendo o mínimo. Seja qual for a etapa da obra de Deus que você experimente, você deve ter uma visão poderosa que a acompanha. Sem essa visão, seria difícil para você aceitar cada etapa da obra nova, pois o homem é incapaz de imaginar a nova obra de Deus. Está além da sua concepção. E assim, sem um pastor para cuidar do homem, sem um pastor para partilhar as visões, o homem é incapaz de aceitar essa nova obra. Se o homem não puder receber as visões, então ele não poderá receber a nova obra de Deus. E se o homem não puder obedecer à nova obra de Deus, ele será incapaz de entender a vontade de Deus. E assim, o conhecimento de Deus não significa nada. Antes que o homem cumpra as palavras de Deus, ele deve conhecê-las, isto é, entender a vontade de Deus. Somente assim, as palavras de Deus podem ser executadas com precisão e de acordo com o coração de Deus. Isso é algo que todos os que buscam a verdade devem ter, e é o processo que deve ser experimentado por todos que tentam conhecer a Deus. O processo de conhecer as palavras de Deus é o processo de conhecer a Deus, bem como o processo de conhecer a obra de Deus. Sendo assim, conhecer as visões não diz respeito somente ao conhecimento da humanidade do Deus encarnado, mas também inclui conhecer as palavras e a obra de Deus. A partir das palavras de Deus, as pessoas passam a compreender a sua vontade e, a partir de sua obra, conhecem o caráter de Deus e o que Deus é. A crença em Deus é o primeiro passo para conhecê-lo. O processo de seguir adiante do momento em que se começa a crer em Deus até uma confiança mais profunda nele é o processo de conhecê-lo e o processo de experimentar a sua obra. Se você acreditar em Deus apenas por acreditar e não acreditar nele com o intuito de conhecê-lo, então sua fé não é real e ela não pode tornar-se pura. Não há dúvida quanto a isso. Se durante o processo pelo qual experimenta a Deus, o homem gradualmente o conhece, então seu caráter mudará de forma paulatina e sua fé se tornará cada vez mais verdadeira. Dessa forma, quando o homem alcançar o sucesso na fé em Deus, ele o ganhará por inteiro. Deus se empenhou muito para se tornar carne pela segunda vez e realizar pessoalmente a sua obra, para que o homem pudesse conhecê-lo e vê-lo. Conhecer a Deus é o efeito final a ser alcançado no término de sua obra.
é a última exigência que Deus fez para a humanidade. Ele faz isso por causa de seu testemunho final, para que o homem possa, por fim, converter-se a Ele completamente. O homem só pode amar a Deus conhecendo-o, e para amá-lo, ele deve conhecê-lo. Não importa o quanto ele busque ou o que deseja obter, ele deve ser capaz de alcançar o conhecimento de Deus. Só assim, o homem pode satisfazer o coração de Deus. Somente conhecendo a Deus, o homem pode verdadeiramente crer nele, e somente conhecendo-o, ele pode reverenciá-lo e obedecê-lo com sinceridade. Aqueles que não conhecem a Deus nunca irão obedecê-lo e reverenciá-lo de verdade. Conhecer a Deus inclui conhecer o seu caráter, entender a sua vontade e saber o que Ele é. No entanto, qualquer que seja a fase do conhecimento de Deus, cada uma exige que o homem pague um preço e requer a vontade de obedecer, sem a qual ninguém seria capaz de seguir até o fim. A obra de Deus é muito incompatível com as concepções do homem. Conhecer o que Deus é e o seu caráter é algo muito difícil para o homem, e tudo o que Deus diz e realiza é incompreensível demais para o ser humano. Se o homem deseja seguir a Deus, mas não estiver disposto a obedecê-lo, então não ganhará nada. Desde a criação do mundo até hoje, Deus tem realizado muita obra que é incompreensível para o homem e difícil de ser aceita por ele. E Deus disse muita coisa que torna difícil sanar as concepções do homem. Contudo, Ele nunca cessou sua obra, porque o homem tem muitas dificuldades. Ele continuou trabalhando e falando, e apesar de um grande número de guerreiros ter caído à beira do caminho, Ele ainda está realizando a sua obra e continua a escolher grupo após grupo de pessoas dispostas a obedecer a sua nova obra. Ele não tem pena desses heróis caídos, mas, em vez disso, valoriza aqueles que aceitam sua nova obra e palavras. Mas para que fim ele opera desta maneira, passo a passo? Por que ele está sempre eliminando e escolhendo pessoas? Por que ele sempre emprega esse método? O objetivo de sua obra é que o homem o conheça e, assim, seja ganho por ele. O princípio de sua obra é operar naqueles que são capazes de obedecer à obra que ele realiza hoje, e não operar naqueles que a obedecem à sua obra passada, mas se opõem à sua obra de hoje. Essa é a razão pela qual ele eliminou tantas pessoas. Os efeitos da lição do conhecimento de Deus não podem ser alcançados em 1 ou 2 dias. O homem deve acumular experiências, passar pelo sofrimento e ter uma verdadeira obediência. Em primeiro lugar, comece com a obra e as palavras de Deus. Você deve entender o que implica conhecer a Deus, como alcançar o conhecimento de Deus e como ver a Deus durante suas experiências. Isso é o que todos devem fazer quando ainda não conhecem a Deus. Ninguém pode entender a obra e as palavras de Deus imediatamente. E ninguém pode obter um conhecimento da plenitude de Deus em pouco tempo. O que se requer é o processo necessário da experiência, sem o qual ninguém poderia conhecer a Deus ou segui-lo realmente.
quanto mais obra Deus realiza, mais o homem o conhece. Quanto mais contrária é a obra de Deus em relação às concepções do homem, mais o seu conhecimento sobre ele é renovado e aprofundado. Se a obra de Deus permanecesse inalterada para sempre, o homem teria apenas um pequeno conhecimento de Deus. Desde a criação do mundo até hoje, vocês devem conhecer claramente as visões do que Deus realizou durante a era da lei, durante a era da graça e o que Ele realiza durante a era do reino. Vocês devem conhecer a obra de Deus. Somente depois de seguir a Jesus, Pedro, de forma gradual, passou a conhecer a obra que o Espírito realizou em Jesus. Ele disse: confiar nas experiências do homem não é suficiente para alcançar um completo conhecimento de Deus. Deve haver muitas coisas novas da obra de Deus para nos ajudar a conhecê-lo. No início, Pedro acreditava que Jesus havia sido enviado por Deus como um apóstolo, e ele não o viu como Cristo. Quando Pedro foi chamado para seguir Jesus, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, você vai me seguir? Pedro disse: eu devo seguir aquele que é enviado pelo Pai Celestial. Devo reconhecer aquele que é escolhido pelo Espírito Santo. Eu seguirei você. A partir de suas palavras, é possível notar que Pedro simplesmente não tinha conhecimento de Jesus. Ele havia experimentado as palavras de Deus, havia lidado consigo mesmo e havia passado dificuldades por Deus, mas, ainda assim, ele não conhecia a obra de Deus. Depois de um período de experiência, Pedro viu em Jesus muitas das ações de Deus. Ele viu a beleza de Deus e percebeu muito do ser de Deus em Jesus. Ele entendeu também que as palavras de Jesus não poderiam ter sido proferidas pelo homem e que a obra que Jesus realizou não poderia ter sido realizada pelo homem. Nas palavras e ações de Jesus, além disso, Pedro viu grande parte da sabedoria de Deus e da obra divina. Durante suas experiências, ele não apenas conheceu a si mesmo, mas também se concentrou em observar as ações de Jesus, das quais ele descobriu muitas coisas novas, a saber, que havia muitas expressões do Deus prático na obra que ele realizou por intermédio de Jesus, e que as palavras de Jesus, as ações, a maneira como ele pastoreava as igrejas e a obra que realizava diferiam de qualquer homem comum. Assim, de Jesus, ele aprendeu muitas lições que deveria aprender, e no momento em que Jesus estava prestes a ser pregado na cruz, ele havia adquirido algum conhecimento de Jesus. Conhecimento esse que foi a base de sua lealdade a Jesus por toda a sua vida e de sua crucificação de cabeça para baixo, por causa de Jesus. Ele possuía algumas concepções e não tinha um conhecimento claro de Jesus no começo, mas tais coisas são inevitavelmente encontradas no homem corrupto. Quando estava prestes a partir, Jesus disse a Pedro que a sua crucificação era a obra que ele veio realizar. Ele tinha de ser rejeitado por aquela era, e essa era impura tinha de pregá-lo na cruz. Ademais, ele veio para completar a obra de redenção, e tendo completado tal obra, seu ministério teria chegado ao fim.
Ao ouvir isso, Pedro foi assolado pela tristeza e se sentiu ainda mais dedicado a Jesus. Quando Jesus foi pregado na cruz, Pedro chorou amargamente em particular. Antes disso, ele perguntou a Jesus: Meu Senhor, você diz que vai ser crucificado. Depois que for embora, quando nos veremos de novo? Não há uma mistura nas palavras que falou? Não estão aí suas concepções? Em seu coração, ele sabia que Jesus tinha vindo para completar parte da obra de Deus. E depois que Jesus partisse, o Espírito estaria com ele. Embora Cristo fosse pregado na cruz e ascendesse ao céu, o Espírito de Deus estaria com ele. Na época, Pedro tinha algum conhecimento de Jesus. Sabia que ele havia sido enviado pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estava dentro dele e que Jesus era o próprio Deus. Ele era o Cristo. Entretanto, por causa de seu amor por Jesus e da fraqueza do homem, Pedro ainda disse tais palavras. Se puder observar e passar por experiências meticulosas em cada passo da obra de Deus, então poderá gradualmente descobrir a beleza de Deus. E qual foi a visão de Paulo? Quando Jesus apareceu para ele, Paulo disse: Meu Senhor, quem é você? Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa foi a visão de Paulo. Pedro usou a ressurreição de Jesus, sua aparição por 40 dias e seus ensinamentos durante sua vida como sua visão até chegar ao fim de sua jornada. O homem experimenta Deus, conhece a si mesmo, livra-se de seu caráter corrupto e busca um crescimento na vida. Tudo isso por causa do conhecimento de Deus. Se você procura conhecer apenas a si mesmo, lidar com seu caráter corrupto, não tem conhecimento da obra que Deus realiza ao homem e de quão grande é sua salvação, ou de como você experimenta Deus e testemunha suas ações, então, sua experiência é inútil. Se você acha que ser capaz de colocar a verdade em prática e conseguir suportar significa que a vida de uma pessoa amadureceu, então, isso significa que você ainda não entende o verdadeiro significado da vida, nem o propósito de Deus ao operar no homem. Um dia, quando estiver nas igrejas religiosas, entre os membros da Igreja do Arrependimento ou da Igreja da Vida, encontrará muitas pessoas devotas cujas orações contêm visões e que se sentem tocadas e têm palavras para guiá-las em sua busca pela vida. Além disso, em muitos assuntos, elas são capazes de suportar, renunciar a si mesmas e não ser conduzidas pela carne. Naquele momento, você não conseguirá dizer qual é a diferença. Acreditará que tudo o que elas fazem é o certo, é a expressão natural da vida, e é uma pena que o nome em que elas acreditam esteja errado. Essas crenças não são tolas? Por que se diz que muitas pessoas não têm vida? Porque elas não conhecem a Deus e, portanto, disse que elas não têm Deus e não têm vida. Se a sua fé em Deus atingiu certo ponto em que você é capaz de conhecer completamente as ações de Deus, a sua realidade e cada etapa de sua obra, então
você está possuído pela verdade. Se você não conhecer a obra e o caráter de Deus, então ainda não tem muita experiência. Como Jesus realizou aquela etapa de sua obra, como esta etapa está sendo realizada, como Deus realizou a sua obra na era da graça, e que obra foi realizada, que obra está sendo realizada nesta etapa. Se você não tiver um completo conhecimento dessas coisas, então nunca se sentirá seguro e protegido. Se após um período de experiência, você for capaz de conhecer a obra realizada por Deus e cada etapa dela, bem como ter um conhecimento profundo dos objetivos das palavras de Deus e por que tantas palavras proferidas por Ele não foram cumpridas, então poderá ficar tranquilo e seguir o caminho à frente com ousadia, livre de preocupação ou refinamento. Vocês devem ver o que Deus utiliza para alcançar tanto de sua obra. Ele utiliza as palavras que profere, refinando o homem e transformando suas concepções através de vários tipos de palavras. Todo o sofrimento que vocês suportaram, todo o refinamento que experimentaram, o tratamento que aceitaram dentro de si, o esclarecimento que experimentaram, tudo isso foi alcançado usando as palavras proferidas por Deus. Por que o homem segue a Deus? Por causa das palavras de Deus. As suas palavras são profundamente misteriosas e podem tocar o coração do homem, revelar coisas profundas dentro do coração do homem. Pode fazer com que ele saiba de coisas que aconteceram no passado e permitir que veja o futuro. E assim, o homem suporta o sofrimento por causa das palavras de Deus e é aperfeiçoado por causa de suas palavras. Só então, o homem segue a Deus. O que o homem deve fazer nesta etapa é aceitar as palavras de Deus e, independente de ser aperfeiçoado ou refinado, o que é importante são as palavras de Deus. Esta é a obra de Deus e é a visão que o homem deve conhecer hoje. Como Deus aperfeiçoa o homem? Qual é o caráter de Deus? E o que está contido em seu caráter? Tudo isso deve ser entendido. Isso é difundir o nome de Deus, oferecer testemunho a Ele e exaltá-lo. E o homem finalmente alcançará mudanças em seu caráter de vida sobre o fundamento do conhecimento de Deus. Quanto mais tratamento e refinamento o homem experimentar, maior será a sua força. E quanto mais numerosas forem as etapas da obra de Deus, mais o homem é aperfeiçoado. Hoje, na experiência do homem, cada etapa da obra de Deus contra-ataca as concepções do homem, e cada etapa é inimaginável pelo intelecto do homem e vai além de suas expectativas. Deus provê tudo que é necessário ao homem e, em todos os aspectos, está em desacordo com as concepções dele. Logo, quando você é fraco, Deus pronuncia suas palavras. Só assim, Ele pode prover sua vida. Ao rebater suas concepções, você passa a aceitar o tratamento de Deus e só assim pode se livrar de sua corrupção. Hoje,
em um aspecto, Deus encarnado trabalha na divindade e, em outro aspecto, ele trabalha na humanidade normal. Você não deve negar qualquer obra que Deus realiza e deve obedecer a tudo o que Deus diz ou realiza na humanidade normal. E não importa o quão normal ele seja, você deve obedecer e entender. Somente quando tiver uma experiência real, poderá saber com certeza que Ele é Deus. Deixará de criar concepções e o seguirá até o fim. Há sabedoria para a obra de Deus, e Ele sabe como o homem pode dar testemunho dele. Ele sabe onde está a fraqueza vital do homem, e as palavras que ele fala pode atingi-lo em sua fraqueza vital. Mas ele também usa as suas palavras majestosas e sábias para fazer você dar testemunho a ele. Tais são as ações miraculosas de Deus. A obra realizada por Deus é inimaginável pela inteligência do homem. Julgamento de Deus revela os tipos de corrupção que o homem, sendo da carne, possui e o que forma a sua essência, deixando-o sem lugar para se esconder de sua vergonha. Deus realiza a obra de julgamento e castigo para que o homem possa conhecê-lo e em favor de seu testemunho. Sem o seu julgamento do caráter corrupto do homem, o homem não conheceria o seu caráter justo, que não permite ofensa, e não poderia transformar seu antigo conhecimento de Deus em um novo. Por causa de seu testemunho e por causa de seu gerenciamento, ele torna a sua plenitude pública, permitindo ao homem, assim, alcançar o conhecimento de Deus, mudar seu caráter e dar testemunho retumbante a Deus através de sua aparição pública. A mudança é realizada no caráter do homem através de diferentes tipos de obras de Deus. Sem tais mudanças no caráter do homem, ele seria incapaz de dar testemunho de Deus e não poderia ser segundo seu coração. Mudanças no caráter do homem significam que ele se libertou da escravidão de Satanás, libertou-se da influência das trevas e se tornou verdadeiramente um modelo e um exemplo da obra de Deus. Tornou-se uma verdadeira testemunha de Deus e de alguém que é segundo seu coração. Hoje, o Deus encarnado veio para realizar a sua obra na terra, e ele requer que o homem alcance o conhecimento dele, seja obediente a ele, dê testemunho dele, conheça seu trabalho prático e normal, obedeça a todas as suas palavras e obras que não estão de acordo com as concepções do homem, e dê testemunho de toda a sua obra referente à salvação do homem, bem como de todas as obras que ele realiza e que conquistam o homem. Aqueles que dão testemunho a Deus devem ter conhecimento dele. Somente esse tipo de testemunho é preciso e real, e somente esse tipo de testemunho pode envergonhar Satanás. Deus utiliza aqueles que vieram a conhecê-lo por submeter-se ao seu julgamento, castigo, seu lidar e poda, para dar testemunho dele. Ele usa aqueles que foram corrompidos por Satanás para dar testemunho dele e também utiliza aqueles cujo caráter mudou e obtiveram, assim, suas bênçãos para dar testemunho dele.
Ele não precisa do homem para louvá-lo apenas com palavras. Tampouco precisa do louvor e testemunho dos Dalaia de Satanás, que não foram salvos por ele. Somente aqueles que conhecem a Deus são qualificados para dar testemunho de Deus, e somente aqueles cujo caráter mudou são qualificados para dar testemunho a Deus. E ele não permitirá que o homem envergonhe intencionalmente o seu nome.